Para você que nos acompanha nas nossas redes sociais, também nosso programa de jornalismo, recebemos no nosso jornalismo aqui da Rádio Planetário, no dia de hoje, a doutora Antonella Beleza, que é otorrinolaringologista, que atende aí, né, nariz, garganta, ouvido, né? Então ela atende em Ibirubá, Espumoso e Itapera e vai trazer para a gente algumas informações. Bem-vinda, doutora. Obrigada, muito obrigada. Muito bem, vamos falar um pouco da sua área, então, né? Como é que o inverno ele interfere muito nas doenças aí recorrentes, digamos, de garganta, aumenta nariz? Muito a prevalência de infecções no inverno, mas não é por causa do frio, é por causa que a gente está mais fechado, tá? Então isso cria um ambiente muito favorável para os vírus e as bactérias. Muito bem. E hoje, quais os cuidados que a gente deve ter, então? Não ficar muito fechado dentro de casa seria uma das alternativas também? Seria uma das alternativas, airear muito bem os ambientes, tá? Lavar as mãos, tá? Com frequência, sempre que depois de manipular, coisa que todo mundo mexe, lavar as mãos. E se está com alguma doença, alguma infecção, colocar sempre máscara, né? Para cuidar o outro também. Isso é importante, né? O pessoal não faz muito uso, a não ser na pandemia ali, que era obrigatório, né? Sim. Mas eu percebia que na pandemia, quando a gente usava máscara, a gente também não pegava tantas infecções recorrentes, né? Sim, claro. Evita muito. Até a própria poluição, né? Sim, evita. Muito bem, quais são as doenças que mais acometem hoje o ouvido, o nariz e a garganta? Nessa época do ano, muita infecção, muita gripe, muito resfriado e muita otite, tá? Mas mais para frente, tipo setembro, muita rinite, por causa do pólen, da poeira, tá? Mas essa época mais infecção de via aérea. Mais infecção de via aérea. Falando-se do ouvido, questão do som, hoje a gente usa fone, está sempre conectado, né? A pessoa vai fazer uma corrida, né? Uma academia, sim, usa o fone, muitas vezes acaba extrapolando um pouco no som, né? Sim, e aí isso também pode trazer, né, algumas, enfim, né? É um problema. Tá tendo uma pandemia de perda auditiva pelo uso de fone, quando usa mais de 4 horas, muito alto, geralmente começa na adolescência. Está tendo uma pandemia de perda auditiva pelo som forte. Pelo ruído. Uso excessivo. Excessivo e alto, né? Muito. Tem alguns fones de ouvido que agora vêm que eles só vão até um volume. Não passam disso, não passam de 70 decibéis, tá? O perigoso é quando passa de 80, 90. Então tem fones de ouvido que já conseguem, tipo, nivelar o ruído. E aí a pessoa muitas vezes não percebe, né, no dia a dia, ela... Não percebe. A perda auditiva pelo ruído é a perda auditiva mais frequente. E aí a pessoa... Com a idade. E aí os sintomas daqui a pouco começa a ter que questionar mais, né, o que você falou, por exemplo, ou não está ouvindo, enfim, né, e começa... Claro, e é uma coisa silenciosa. Você vai perceber quando já está moderado. Tá? Então é com os anos, não é uma coisa que acontece já. Ela vai progredindo. É com o tempo, né? É com o tempo. E com o uso, como é que deve ser o uso, enfim, hoje a gente está em ambientes com ruídos, por exemplo, né, tem gente que trabalha, a gente sabe que tem a lei que tem os EPIs, enfim, né, sim, mas o ruído ele vai ficando ali, vai acostumando cada vez mais alto, vai querendo um pouco cada vez mais alto, sim, até que uma hora não tem mais, mas né? No trabalho é obrigatório usar o EPI. Sim, no trabalho sim, mas eu digo no trabalho tem bastante ruído, né? Sim. Mas você acostuma com aquele ambiente, sim, né? Acostuma. O teu ouvido acostuma, acho. Mas é perigoso. Com certeza. Falamos do ouvido, então tem que ter cuidado. A gente sabe que no verão também tem as infecções, o pessoal vai à praia, vai à piscina também, né? Bem frequente essas otites externas no período do verão, tá? Que é a otite do nadador. Bem frequente. Essa otite causa mais dor, a pessoa não escuta bem, tá? E incha a orelha. Muito bem. E o que é o zumbido, aquele que de vez em quando a gente sente aquele zumbido lá? O zumbido é uma coisa difícil, não vou mentir, tá? Mas é tipo um som fantasma. O cérebro está escutando o som, existe o som, tá? Mas é difícil tratar, por quê? Porque tem várias causas, mas a principal é perda da audição. Então, sempre que uma pessoa tem zumbido, tem que investigar a audição. Tá? Muito bem. 80% dos casos é a audição. Muito bem. Passamos pelo ouvido, vamos pro nariz aí, então, né? A gente sabe que tem pessoas com desvio de septo, né? Sim. Que vão dormir também ronco, muitas vezes está atrelado aí, acho que o nariz e a garganta, a questão do ronco, do sono, é isso aí que a gente quer. Então, ronco em criança tem uma causa bem específica, que é amígdala grande, adenoide grande ou rinite, tá? Mas o ronco em adulto já é diferente, tá? Tem mais a ver o peso, talvez uma amígdala grande, talvez o nariz, tá?
o nariz obstruído, rinite, desvio de septo, pode causar ronco. Mas a apneia do sono, que é o ronco com parada respiratória, mais de 10 segundos, esse sim, esse tem que investigar, e esse é mais no peso, anatomia da garganta, é diferente de criança e adulto. E na criança, então, seria a amígdalas? Amígdala, adenoide e rinite. Rinite. E a adenoide é fácil cirurgia, ele faz uma cirurgia para corrigir? Adenoide, eu sempre avalio o paciente assim, tá, vamos tratar o nariz, não funciona, provavelmente é adenoide. Então, se solicita um raio-x, ou você faz uma nasofibroscopia para ver por dentro do nariz, para ver a adenoide. E se está muito grande, está alterando o sono, está alterando o crescimento da face, sim, eu indicaria a cirurgia. Muito bem, essa é do nariz, então, né? Fora que o nosso nariz é nossa porta de entrada aí, né, para nosso ar, claro, o nosso oxigênio que a gente precisa para viver, para se manter vivo, mas também tem algumas coisas ali, né, que ele recebe que não são bem-vindas, né? E ele é a resposta também, né, para o nosso organismo, para querer expulsar para fora alguma coisa, como o nosso coriza, enfim, né, o muco que é acumulado aí, por ele que passa, é um órgão muito importante, né? Sim, passa o ar, tem que passar o ar pelo nariz. E na criança é muito importante que eles respirem pelo nariz, tá? Porque a respiração, o ar que passa pelo nariz faz crescer de forma correta. Se eles respiram pela boca, a face não vai crescer bem. Olha só, são dicas. E aí vamos para a garganta, né? Que aí a gente tem também, né, um emaranhado de órgãos ali, né? Laringe, faringe, tudo isso. Aí tem laringite, faringite. E aí a gente tem as amígdalas que dizem, não sei se é verdade, a senhora pode até desmitificar para nós aqui, que elas só têm uma função específica até uma certa idade, depois elas podem ser descartadas, enfim. Está comprovado que tirar a amígdala não altera a imunidade. Tá comprovado. Então, se a amígdala está interferindo no sono, está com muita infecção, não faz mal tirar a amígdala. Quando estiver bem indicado. A partir de que idade? Qualquer idade. Qualquer idade. Que diziam que até os 8 anos ela tinha função. Depois dos 8 é que nem apêndice. Não tem uma idade. Se a amígdala é doente e está interferindo, pode tirar. Não vai alterar os anticorpos. Eu tive muito problema com amígdalas, né, e a amidalite, e ela tá a febre, né, ela é uma coisa bem complicada, a infecção das amígdalas. Depois da pandemia, quando eu comecei a usar máscaras, era anual, todo ano, em certa época do ano, eu tinha infecção nas amígdalas e tinha febre, enfim. Depois, com a questão da pandemia, eu usei máscara ali, não tive mais, e até hoje me livrei. A máscara serve. A máscara serve. Claro, para não entrar, por ter mesmo poluição. Muitas pessoas pensam que a gente tem só infecções por gripes, por resfriados, mas a própria poluição, a poeira, é um corpo estranho no teu organismo. Refluxo também causa muita dor de garganta. Eu vejo muito no consultório. Refluxo causando irritação na garganta. O refluxo também é o líquido que volta do estômago, né? Isso. Mas essa amigdalite, eu queria falar bem sobre isso. Vamos lá. A maior parte das infecções de garganta é viral. Tá? Então, a bacteriana, quando que precisa antibiótico, uma amigdalite? Quando tem placa, quando tem febre, ou quando tem uma íngua, aqui bem dolorosa, tá? Que incha aqui um pouquinho o pescoço. Isso fala mais a favor da amigdalite bacteriana. E isso sim se trata com antibiótico, só que uma pequena parte. Então, geralmente a maior parte das infecções de garganta se trataria só com sintomático. E quando tu tira a amígdala? Quando tu tem muita infecção bacteriana de repetição. Não, tu não indicaria tirar a amígdala. Então são casos específicos, não é só eu querer lá e... Não. É uma cirurgia, né? Então tem os riscos dela, então não é tão fácil assim. E as irritações de garganta, a gente sabe que todo dia, né, a garganta, ela nunca tá 100%, eu acho, né? Por mais que tu não sinta, né? Mas aí o uso excessivo também da voz, falar muito alto, em ambientes com muito barulho, você força a falar alto também, você tá ali machucando as cordas vocais, as pregas vocais também. E as pessoas que falam muito, tem um abuso vocal, elas vão ter alteração da voz. Porque tu tem que preparar a voz para falar. Não é só falar, tu tem que preparar ela. Então, sim, é bem frequente. E as pregas vocais nossas ali, elas também sofrem danos, né? Sim, sofrem danos. Pode ter nódulo, pode ficar um espacinho entre elas, que não deveria, calos, que são os nódulos. Sim. Então, que é muito frequente o paciente que fala muito. Pois é, então, temos que cuidar de toda essa área. Temos que cuidar dessa área aí também, porque é muito importante, né? A gente conversar com um especialista, a gente vai pegando aqui, né, pensando algumas dúvidas aí, que são dúvidas nossas, mas também dúvidas do nosso ouvintes, né, para saber o cuidado. E quando a pessoa começa a ter uma perda de voz, assim, já tem que procurar logo o especialista, porque, não digo época fria, resfriados, enfim, que tem aquela, né? Então, você indica investigação da alteração da voz quando dura mais de 2 semanas, tá?
Menos de 2 semanas pode ser uma laringite, uma inflamação, tudo bem, então só muito a voz, mas se dura mais de 2 semanas, indica investigação com um exame que é para avaliar as pregas vocais. Muito bem, muito bem. Um recado que a senhora queira passar aí, falar sobre o endereço que a senhora atende, vamos reforçar aqui, contatos, né? Vamos para lembrar que a doutora Antonella tem esse sotaque diferente, ela vai dizer de onde é que ela veio, onde é que a senhora nasceu também. Eu sou da Argentina, eu estudei lá na faculdade, vim aqui, fiz a revalida e fiz a residência em Passo Fundo, tá? E depois eu vim morar para Ibirubá, faz 1 ano e meio já, tá? Escolhi Ibirubá, era uma cidade boa, tranquila, eu já conhecia mais ou menos. E agora estou atendendo ali, meu consultório é ali, na Clínica Piva, mas eu atendo aqui cada 15 dias em Espumoso, no hospital, e em Tapera. Em Tapera, no centro clínico. Muito bem, então na Clínica Piva em Ibirubá, em Tapera. Em Tapera, no centro clínico, e aqui no hospital. E aqui no hospital. Otorrinolaringologia, então você que quer cuidar, né, tem um cuidado aí com a sua garganta, nariz, ouvido, fale com a doutora Antonella Bellezza, que é argentina, né? Você falou aqui, ela é argentina. Qual o local da Argentina? A gente sabe que é diferente lá daqui. Eu nasci em Corrientes. Corrientes. Eu nasci em Corrientes, que não é tão longe, deve dar uns 1.500 quilômetros. Mas 1.500 quilômetros para mim é muito longe. Eu vou fazer uma viagem de 300 quilômetros, aí já acho longe, mas enfim. Mas eu morei na Patagônia, então isso é mais. Vai mais ao sul do mundo aí, né? Mais ao sul. Mas, e a gente falava aqui sobre o frio, né? Imagina, a senhora falou na Patagônia, né? E que lá as casas estão preparadas, né? Sim, isso que eu falava. Frio, senão tu não consegue. A gente fala que a gente passa muito frio porque a gente não tem a preparação na calefação. Sim, na calefação lá é gás natural, então é diferente, senão tu não consegue morar lá. Sim, por isso que a qualidade de vida é legal lá, né? Sim, entre o nosso inverno, que a gente é pego aqui no inverno com verões, com frio extremo, né? Não tão extremo como a Patagônia, e com verões aqui também bem quentes, né? Sim. E lembrando, né, pessoal, a gente fez esse bate-papo para conhecer um pouquinho também a história da médica, da doutora Antonella, mas não é só no inverno, né, que nós precisamos cuidar da nossa garganta e nem do nosso ouvido, nem do nosso nariz, enfim, né? Isso verão pode também. ser todo ano. Todo ano, o ano todo. É todo ano. Muito bem, muito obrigado, doutora. Obrigada.